E aí pessoal, beleza? Esse é mais um vídeo do projeto de extensão Cerveja Consciência da Universidade Federal de Alfenas, no qual eu vou falar hoje sobre o Manual de Boas Práticas de Fabricação. Meu nome é Gustavo Silveira, eu trabalho como técnico de laboratório e também como responsável técnico em microcervejaria. Vamos lá? Então a primeira coisa é saber que o Manual de Boas Práticas de Fabricação é um documento obrigatório para a gente conseguir o registro do estabelecimento, como eu falei no vídeo anterior. Está definido lá no anexo 2 da Instrução Normativa número 72. Na letra F, tem, por exemplo, o projeto, memorial descritivo das instalações e manual de boas práticas. Só que o memorial descritivo, nessa mesma instrução normativa, tem um modelo. No anexo 1 está o modelo de como deve ser o memorial descritivo. Porém, o manual de boas práticas não. O manual de boas práticas ele vai ser construído de acordo com a realidade do nosso estabelecimento, seguindo alguns critérios, alguma estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês agora. E o que vai nortear a construção do nosso manual? É a portaria 326 da Anvisa, que define as condições higiênico-sanitárias e as boas práticas de fabricação em estabelecimentos que trabalham com alimentos. E a RDC 275 de 2002 da Anvisa, no qual ela define lá os procedimentos operacionais padronizados obrigatórios, e a lista de verificação do estabelecimento. Tá bom? Então vão ser esses dois documentos que vão nortear a construção do nosso manual de boas práticas. O que são essas boas práticas de fabricação e qual a sua importância? Então, as boas práticas de fabricação são procedimentos obrigatórios em qualquer processo de fabricação. No caso aqui, está relacionado à produção de alimentos, que deve estar em conformidade com os princípios estabelecidos pelos órgãos reguladores e abrange desde a matéria-prima, todos os procedimentos relacionados desde a matéria-prima até o produto final, de forma a garantir a qualidade do alimento e a segurança do consumidor. E o Manual de Boas Práticas, por sua vez, é o documento que reúne todas essas informações relacionadas aos controles, aos métodos de higiene, a todos os procedimentos relacionados ao longo de todo o processo, de forma a garantir, como eu falei, a segurança do consumidor e a qualidade do produto final. Vai estar tudo reunido nesse manual. E no final desse manual a gente vai ter também os procedimentos operacionais padronizados e os registros de todas as operações feitas no estabelecimento durante o processo. Então a primeira coisa para a gente construir o nosso manual, a gente elaborar o nosso manual de boas práticas de fabricação. Comprometimento da direção. Por quê? Porque é necessário que a direção, a alta hierarquia, os gerentes, eles estejam envolvidos, comprometidos para que o manual de boas práticas de fabricação, ele, além de ser elaborado, para que ele se efetive, Porque senão, sem o comprometimento da direção, o manual de boas práticas de fabricação vai ser submetido para o mapa e depois ele vai ser relegado a segundo plano. Então a gente precisa do comprometimento da direção para que o manual seja bem elaborado e depois implementado durante o processo de produção. Isso é muito importante para garantir a qualidade e a segurança do alimento e do consumidor. É fazer uma avaliação das condições da indústria, uma coisa que ajuda muito é a lista de verificação da RDC 275, de forma a gente já fazer uma adequação da nossa indústria àquilo que pede a legislação. Então, a gente faz essa avaliação. Quem está na etapa de projeto já pode pensar numa instalação, numa infraestrutura que respeite aquilo que as resoluções e as portarias, a portaria que eu mostrei com vocês, elas pedem. Então, a gente vai avaliar essas condições da indústria. Conhecer o processo, definindo principalmente quais são os pontos críticos de controle, são aqueles pontos que precisam de maior atenção. Definir um coordenador da equipe, isso daqui é fundamental, porque para implementar
Para a gente, por exemplo, escrever um manual de boas práticas, né, a gente vai ter a pessoa responsável, vai fazer toda a descrição, né, mas para sua efetivação, para implementar as boas práticas de fabricação, é fundamental definir um coordenador da equipe, que vai ser a pessoa que vai conscientizar e mobilizar os colaboradores, certo? Porque é preciso uma vigilância constante, principalmente no início, até todos estarem habituados a seguir tudo aquilo que está descrito no Manual de Boas Práticas de Fabricação. E tanto a Portaria 326 quanto a RDC 275, elas falam várias vezes da necessidade de capacitação periódica, né, constante dos funcionários, né, dos colaboradores, a fim de que as boas práticas de fabricação elas se efetivem, né, no dia a dia da produção. Eu gosto muito da estrutura que o Venturini Filho, no seu livro Tecnologia de Bebidas, ele define para a implantação das boas práticas de fabricação. Ele vai dizer lá que a gente começa descrevendo o manual, identificando a empresa, né? Mas a gente vai fazer um texto falando sobre aspectos gerais de higiene pessoal e programa de treinamento. Então, como vai ser feita a higiene pessoal dos funcionários, qual que é o programa de treinamento, qual que é a periodicidade desse treinamento, a fim de que todos os envolvidos estejam capacitados para realizar bem suas atividades. A gente vai falar sobre os projetos, as instalações, descrever passo a passo, seguindo mais ou menos a estrutura, né, do memorial descritivo, falando quais são os equipamentos que a gente tem, quais são as instalações, de que forma que essas instalações se adequam, né, às boas práticas de fabricação e aí por diante, né? Vai falar do processo de fabricação em si, descrevendo as etapas e, como eu falei, definindo os pontos críticos de controle. Vai falar como é feita a limpeza e a sanificação das estruturas e dos equipamentos, superfícies e por aí vai. Como vai ser feito o controle integrado de pragas, abordando medidas preventivas, né, e corretivas. E por fim, como é feito o controle de qualidade, tanto da matéria-prima quanto do produto final. Certo? E se a gente observar, essa estruturação do nosso manual, ela está de acordo, né, com a Portaria 326 da Anvisa. O Venturini ele faz uma compilação, reúne as informações, né, que a Portaria 326 requer e estrutura o manual mais ou menos dessa forma. Acho uma estrutura bem interessante para a gente construir o nosso manual. E depois a gente, feita essa descrição inicial, a gente vai criar os procedimentos operacionais padronizados. Por isso que é importante conhecer bem o processo, para saber como a gente vai padronizar cada um dos procedimentos. Então, o que é um POP? É um procedimento escrito, POP tem que estar escrito, bem objetivo e com instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras. É claro que para a gente executar bem a nossa função, a gente tem que estar capacitado. Só que um POP ele tem que ser descrito de uma forma clara o suficiente para que qualquer pessoa, ao lê-lo, né, ele tenha uma visão bem clara do que deve ser feito. Né? E quais são os requisitos gerais de um POP? Isso daqui está tudo na RDC 275, tá bom, pessoal? Eles devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável legal ou responsável técnico. Tem que ter frequência das operações, nome ou cargo do responsável pela execução. Geralmente a gente coloca o cargo da pessoa, o cargo, né, responsável pela execução de determinada atividade. Quando for necessário, a gente tem que descrever quais são os materiais que vão ser utilizados e os EPIs necessários também. Os EPIs são os equipamentos de proteção individual, a fim de evitar a exposição a riscos, né, ocupacionais. E reforço aqui mais uma vez, a RDC 275 insiste nessa necessidade de capacitação dos funcionários para bem executar o procedimento. Monitoramento e registro dos POPs, né? Então, um POP ele tem que ser avaliado e revisado periodicamente, a fim de garantir adequação e implementação.
Adequação é, no caso, ver se ele está de acordo com o que é pedido na legislação. E para ver se ele atende o fim a que ele se destina, certo? E a implementação é para a gente verificar se os colaboradores, os funcionários, eles estão fazendo da forma sequencial e do jeito que está descrito ali, certo? Então, a gente pode fazer isso através de auditorias, essa avaliação, essa revisão periódica, através de auditorias. No caso, o coordenador da equipe, ele vai acompanhar o POP, né, a parte escrita ali do POP, e vai acompanhar a pessoa fazendo o procedimento, certo? Então, a auditoria é uma ferramenta muito útil para a gente verificar se o POP está sendo efetivo para aquilo que ele se destina, certo? E é um trabalho em equipe. O coordenador ele vai trabalhar junto com a pessoa que está executando a fim de verificar se o POP está mais adequado possível para aquilo que ele foi descrito. Todo POP ele vai ter no final uma planilha de registro, e esse registro ele serve para documentar e comprovar a execução da atividade. Então, essa planilha tem que ser preenchida toda vez que é feito um procedimento dentro de uma indústria. E eles devem ser mantidos em meios físicos ou eletrônicos. Meios físicos, no caso, é a planilha mesmo que a gente arquiva, ou eletrônico, a gente pode preencher, por exemplo, planilha em computador, em softwares, né? Isso daí tem que ficar guardado por um tempo suficiente. Geralmente, a recomendação é que a gente guarde esses registros por pelo menos umas 2 vezes o tempo de prateleira do produto, para que dê tempo, caso haja alguma reclamação, a gente ter os registros para a gente poder verificar o que aconteceu com aquele lote, né, que porventura tem uma reclamação. E a gente deve definir também uma sistemática de padronização. Por quê? Porque vão ser gerados muitos documentos, né, e a gente precisa depois, numa eventual fiscalização, recuperar esses documentos, né? Então, a gente precisa criar um padrão para a gente poder depois localizar isso mais facilmente. Tem algumas ISOs que elas falam como deve ser feita essa padronização de documentos, mas eu não vou tratar disso aqui, certo? A gente pode, por exemplo, criar um sistema de código que permita a gente localizar depois esse documento nos nossos arquivos. Então, a RDC 275, ela define 8 POPs obrigatórios. São esses daqui, e eu vou falar para vocês agora sobre cada um deles, tá bom? Eu fiz algumas anotações no meu computador e eu vou passar aqui para vocês, além do que está escrito, para eu não me esquecer, tá bom? O que a gente tem? Nos slides seguintes eu vou ter aqui o POP exigido e a descrição que está na RDC. Então vamos lá. O primeiro POP exigido é a higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios, né? Além do que está escrito na RDC, né? Por exemplo, a natureza, natureza da superfície a ser higienizada, método de higienização, princípio ativo e por aí vai. É importante saber que a higienização compreende 2 passos: limpeza e desinfecção. A limpeza ela consiste na remoção mecânica das sujidades, né? Para tirar a sujeira, primeira coisa, né? E a desinfecção consiste no uso de agentes químicos ou físicos com o objetivo de reduzir o número de micro-organismos. É importante usar produtos saneantes, né, que sejam registrados na Anvisa e de uso aprovado para a indústria de alimentos. Outra dica importante é realizar a validação do procedimento de higienização através, por exemplo, de testes microbiológicos. Por exemplo, a gente, depois que fez a higienização de uma superfície, a gente pode fazer um esfregaço, um suave de superfície, e depois ver se quais são as colônias, né, por acaso, que crescem, né, num teste microbiológico, para verificar e validar o procedimento de higienização. O segundo POP, ele é o POP de controle de potabilidade da água. Esse POP ele trata do monitoramento da água usada no estabelecimento. Além do que é pedido na RDC, que é o que está aqui, né? A gente deve incluir no POP, né, as etapas nos quais a água é crítica para o processo produtivo, né,
indicando locais de coleta, frequência de execução e assim por diante, a gente deve adotar medidas preventivas de manutenção em encanamentos e reservatórios. Reservatório, no caso, é caixa d'água, às vezes quem tem um poço, né? A instrução normativa ela define os parâmetros a serem analisados, que são eles: cor, turbidez, pH, coliformes totais e cloro residual. Isso daqui está tudo definido lá na IN 72. Se vocês procurarem lá, vai estar isso daqui. Para análise para a indústria de cerveja, às vezes o pessoal, geralmente, né, eles fazem uma análise mais completa, incluindo alguns micronutrientes, né, que são importantes para a levedura e por aí vai. As análises e a higienização dos reservatórios devem ser realizados no mínimo a cada 6 meses e devidamente registrados, por exemplo, através de laudos de análise, caso seja realizado por empresa terceirizada. Algumas portarias, eu não tenho agora o número da portaria, definem o prazo, o tempo mínimo a frequência mínima semestral, né? Mas se tiver condições, é importante registrar até mensalmente, se for o caso, a fim de garantir, né, a qualidade da água que a gente está utilizando ali para o nosso processo de produção. Higiene e saúde dos manipuladores, né? Nesse POP deve constar os produtos para lavagem das mãos, o método e a frequência, além da disponibilização de papel toalha não reciclado e a presente cartaz informativo mostrando o método correto de lavagem das mãos. Isso daqui os fiscais eles olham bastante. Em todo lavatório a gente tem que ter um cartazinho mostrando, que é esse daqui, ó, como deve ser feita a lavagem das mãos e em quais situações. Acho que até que fala, né? Não está aqui na RDC. Mas tem no manual a gente vai escrever que tem alguns, acho que na portaria 326 fala em quais momentos devem ser lavadas as mãos. Depois de ir ao banheiro, antes de iniciar o processo e por aí vai. Tá? Sobre a saúde dos manipuladores, é importante ressaltar o seguinte: quem estiver doente ou com ferimentos nas mãos que possam comprometer a segurança do alimento, deve ser deslocado para outras funções ou então afastados até a sua recuperação. Deve-se ainda providenciar a realização de exames médicos periódicos. Como por exemplo, tem os exames admissionais e demissionais, e a gente tem também o exame médico periódico, a fim de evitar as doenças ocupacionais, né? E o médico do trabalho é o profissional mais indicado para fazer essa avaliação. Então a gente deve descrever isso também no nosso manual, como que é feito esse controle da saúde dos manipuladores de alimentos. Por fim, deve-se criar um programa contínuo de capacitação e higiene para os manipuladores dos alimentos, abordando, por exemplo, noções de microbiologia, doenças veiculadas por alimentos, limpeza e desinfecção. E esse programa ele deve definir também uma periodicidade. O ideal seria, pelo menos, a cada 3 meses, a gente ter um curso de umas 4 horas para capacitar e para reforçar tudo aquilo que a gente sempre está falando. Eu trabalho no laboratório, a gente tem um treinamento aqui para os alunos, mas a gente observa que é necessário sempre treinar e retreinar os alunos, né, para as atividades que eles estão fazendo aqui. Na indústria é a mesma coisa. A gente faz a capacitação, depois de um tempo a gente capacita de novo, e é importante a gente ter a relação nominal de todos os funcionários que participaram da capacitação, a carga horária e a ementa do que foi feito, do que foi visto. Manejo de resíduos. Esse POP ele refere-se à remoção do lixo produzido. E a gente deve definir os responsáveis, a frequência e o método de higienização dos recipientes, né? dos frascos de lixo, no caso, né? Esses procedimentos são importantes também do ponto de vista ambiental, pois os registros podem ser solicitados pelo fiscal ambiental a fim de verificar a adequação à legislação. Então, na indústria de cerveja, por exemplo, um resíduo que gera em maior volume é o bagaço de malte, por exemplo.
Muita gente às vezes pega esse bagaço de malte e passa para alimentação animal, né? É importante a gente ter um registro disso daí, que a gente está entregando uma determinada quantidade de bagaço de malte para uma fazenda, para um criador, por aí vai, a fim de que a pessoa, que ela tenha esse registro, que ele está dando um descarte adequado desse resíduo. Porque o fiscal federal, ele vai olhar a questão de higiene, né? Mas um fiscal ambiental, ele vai querer saber o que você faz, por exemplo, com esse resíduo, né? Então, se você só falar para o fiscal que a gente está mandando para alimentação animal, para ele não vai ser suficiente. Você tem que ter um registro disso daí. Bem como o registro, por exemplo, como você está fazendo o tratamento dos efluentes gerados, né? Os resíduos ácidos, os resíduos alcalinos, né? Então a gente precisa ter um registro de como é que você está fazendo esse tratamento, o tratamento desses resíduos. O quinto POP é de manutenção preventiva e calibração de equipamentos. A manutenção preventiva, ela tem um papel importante na preservação das condições de boas práticas de fabricação, das instalações e equipamentos, impedindo que partes do equipamento se desprendam, né, e contaminem o produto. Quando possível, o equipamento deve ser retirado da área de produção, da área de produção, né, área de fabricação, ou então a manutenção deve ser feita fora do horário de produção. A calibração, a questão da calibração é a seguinte: a primeira coisa é identificar quais são as medidas críticas à segurança do alimento. E depois identificar os dispositivos de medição e monitoramento que são necessários. Depois da calibração, a gente vai verificar se a incerteza encontrada ela é aceitável. Se não for, a gente vai fazer um ajuste desse instrumento de medida, e se o ajuste não for possível mais, a gente deve providenciar a troca do instrumento de medida. A calibração ela pode ser feitas por empresas terceirizadas, ou então a gente pode utilizar padrões certificados rastreáveis para calibração de termômetro, manômetro, balança, né? Então é o seguinte, por exemplo, durante a abraçagem, a gente tem as rampas lá de aquecimento. A gente precisa ter certeza, né, dentro de uma faixa tolerável, se o que o termômetro lá da panela de braçagem está indicando para a gente é a temperatura real, né? Por isso a gente precisa ter um termômetro calibrado para a gente comparar o que está sendo medido lá no equipamento com esse termômetro calibrado, né, e rastreado, para a gente poder ter certeza se o nosso processo está dentro de um programa de controle, se o processo está controlado a fim de garantir a qualidade do nosso alimento. Certo? Mesma coisa é manômetro. Manômetro, por exemplo, quem trabalha com caldeira, precisa saber se a indicação do que está lá no manômetro é o real, a fim de evitar acidentes, por exemplo, né? E balanças, mesma coisa. A gente tem uns pesos padrões de 200 gramas, 500 gramas, que a gente pode usar para ver se a nossa balança está pesando a quantidade certa lá do malte, da levedura e por aí vai. Controle de pragas, isso é o próximo POP. Controle integrado de vetores e pragas urbanas. Né? Nesse POP, alguns exemplos de medidas preventivas que devem estar escritos são os seguintes: vedação de frestas, inspeção periódica da presença de pragas ou os vestígios de pragas, né? Às vezes a gente não vê a praga, é só o resultado da presença da praga, né? Uso de telas para impedir a entrada de aves, roedores, insetos, né? A gente põe telas do lado externo para evitar que os passarinhos entrem e façam ninho, por exemplo. Uso de tela milimétrica na janela, tem até uma exigência, né, do mapa. Tratamento adequado dos resíduos, ausência de área de sucatas, né? Tudo isso é medida preventiva para evitar que atraia essas pragas. As medidas corretivas são todas aquelas constantes num programa de desinsetização, né, ou de desratização. O mapa de posicionamento de iscas, né, porque isso é obrigatório a gente ter esse registrado onde estão colocadas as iscas para evitar contaminação do alimento.
e planilhas de inspeção e controle. Nesse POP a gente vai ter planilhas de vistoria dos locais para ver se a gente tem a presença de pragas ou seus vestígios, né? E o controle efetuado no caso, apresentado pela uma empresa terceirizada. Isso é importante. A gente tem que contratar uma empresa especializada, né, para fazer esse controle de pragas, essas empresas de dedetização. E ela vai apresentar esse laudo, né, esse laudo que vai servir para a gente como controle do que está sendo feito. O sétimo POP é sobre seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, os insumos em geral. Então a gente deve definir os critérios para seleção e avaliação de fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com os requisitos da empresa. Então a gente vai selecionar os nossos fornecedores com base nisso daí. Fornecedor que entrega um bom material no prazo certo, a fim de garantir o fluxo da nossa produção. Para atender esse POP, né, a gente deve fazer uma lista de verificação que aborde a inspeção do insumo no ato do recebimento, conferência dos laudos de análise, conferência das notas fiscais, e a gente pode incluir também retiradas de amostras do lote que a gente comprou para avaliação pelo setor de qualidade da nossa empresa, a fim de garantir que o que a gente está recebendo é de boa qualidade. Aí um detalhe, nas pequenas cervejarias, geralmente a gente compra de um fornecedor que seja confiável. Às vezes mas é importante. Então, às vezes a gente não tira essa amostra, mas é importante a gente ter isso em mente, dessa necessidade de pegar amostras junto com o laudo de análise e ter uma amostragem significativa. Por exemplo, cada 6 meses a gente vai fazer uma análise da nossa matéria-prima, de forma a documentar isso daí. Gera um pouco mais de custo, mas é uma preocupação com a qualidade, né? E é uma forma da gente poder cobrar dos nossos fornecedores essa excelência, entregar um produto de acordo com o que está lá no laudo de análise, né, que ele entrega para a gente. Então é importante isso daí. A gente também tem um controle de qualidade da matéria-prima para comparar com o laudo que é apresentado pelo fornecedor. E isso é até inclusive um critério para a gente selecionar, né, ou excluir um fornecedor. E por fim, o oitavo POP necessário é sobre o programa de recolhimento de alimentos, é o recall, né? Nesse último POP, ele deve descrever as responsabilidades e as ações para o recolhimento, difícil aqui, para o recolhimento de produtos que foram vendidos ou entregues ao consumidor, nos quais tenha sido detectado algum problema de qualidade ou de segurança do alimento. É importante observar nesse POP o seguinte: formas de notificação das autoridades, informação aos consumidores e rastreabilidade. Então, tenha já algumas formas que a gente deve proceder para notificar a autoridade, o PROCON, o Ministério Público, dependendo da quantidade que foi lançada no mercado, né? Mas todas essas autoridades elas têm que ser notificadas. A gente precisa informar os consumidores dos riscos que eles estão expostos, no caso, se consumir o produto, né? Então aí entra a parte de publicidade, né? E é importante nesse POP a gente ter um bom sistema de rastreabilidade, a fim de saber para onde que foi o nosso produto, né? Para quem comprou os nossos produtos, os primeiros, depois os primeiros compradores, né? O distribuidor, e depois para onde que ele foi, né? Nesse POP que a gente vai abordar tudo isso daí. Então eu tenho aqui algumas sugestões de leitura e consulta. Esse manual aqui, esse livro da Ellen Lopes, até tem ele aqui, ó, certo? É um livro excelente para a gente poder conhecer a estrutura, a teoria relacionada aos procedimentos operacionais padronizados. Tem a referência aqui embaixo, que eu deixo para vocês, né? É um livro bem interessante para a gente desenvolver o nosso manual e os POPs. Tem um trabalho, um relatório técnico da senhora Prange, né?
que a gente consegue, o PDF está livre, né? É da Unisul, de 2017. Tem a descrição, né? A elaboração do manual de boas práticas de fabricação de uma micro cervejaria, que pode ajudar muita gente. Material excelente, que eu recomendo a leitura. Temos alguns vídeos na internet da Secretaria de Educação do Paraná, e também temos outros sites de consultoria em alimentos, né, consultoradealimentos.com.br, com vídeos excelentes sobre cada um dos POPs que são exigidos. Então, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês nesse vídeo. Se tiver dúvida na elaboração do manual de boas práticas de fabricação, a elaboração dos POPs, né, pode me mandar um e-mail, me telefonar, estou à disposição no que eu puder ajudar. Peço mais uma vez para inscreverem-se no nosso canal no YouTube, deixar seu like ou seu dislike, não tem problema, né, e deixar um comentário para a gente saber tudo que vocês estão pensando. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.